Olá, é com muita satisfação que eu dou início a mais uma disciplina aqui no curso de Engenharia Agrícola. E dessa vez a disciplina é muito especial, porque é a primeira disciplina entre algumas outras disciplinas na área de máquinas e mecanização agrícola. E essa disciplina em específico, a disciplina de tratores e motores agrícolas, dessa forma, ela traz um assunto, que é os tratores e os motores, que são a base das máquinas agrícolas. E dessa forma, nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre a importância das máquinas e da mecanização agrícola num contexto geral. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem, é claro, entrar em contato comigo por e-mail. É uma das formas. E aqui, então, abaixo aqui do vídeo está o meu contato. E como que nós podemos começar falando sobre a importância das máquinas agrícolas e mecanização num contexto geral, mas antes de falar desse contexto geral, vamos pensar na nossa profissão como engenheiros agrícolas. Como que então nós podemos trabalhar na área de máquinas agrícolas? Em quais segmentos? Então, eu trago essa questão que é importante para a nossa reflexão como futuros profissionais engenheiros agrícolas. Por exemplo, eu sou professor na área de máquinas agrícolas, engenheiro agrícola. Então, essa é uma das possibilidades de atuação na área de máquinas agrícolas, a docência. Mas e quais outras possibilidades existem de atuação na área de máquinas agrícolas? Vamos pensar. Nós podemos atuar, por exemplo, na avaliação da qualidade operacional de uma operação realizada por uma máquina agrícola. Essa é uma área bastante exigida no campo. Por quê? Imaginem, a máquina fez o trabalho, mas e qual a qualidade dessa operação? Quanto melhor a qualidade, isso trará benefícios para o cultivo agrícola. Além da observação da qualidade da operação realizada pela máquina, uma outra forma de nós trabalharmos com as máquinas agrícolas no campo é através da observação e da análise e melhoria do desempenho operacional da máquina. E quando nós falamos em desempenho operacional, nós vamos falar em capacidade operacional dessa máquina. E o que é essa capacidade operacional? Capacidade operacional é a quantidade de hectares que essa máquina realiza em um determinado tempo. Então, esse é um índice de desempenho operacional da máquina. E existem muitos outros, como por exemplo, o consumo horário de combustível. É certo que quanto menor o consumo ou quanto mais eficiente essa máquina realizar o seu trabalho, isso traz um benefício para o agricultor. Então, estes são segmentos clássicos, segmentos tradicionais. E ainda existem outros, como por exemplo, o profissional engenheiro agrícola, ele pode atuar também no mercado de vendas de máquinas e equipamentos agrícolas. E não somente da máquina e do equipamento, mas ele também pode trabalhar vendendo as peças de reposição das máquinas. Uma vez que as máquinas elas quebram, tem danos a partir das suas operações, a partir
do desgaste, a partir das sobrecargas de trabalho. E é normal que ocorram desgastes, ocorram quebras. E para isso é necessário fazer a manutenção e a reposição dessas peças. E isso traz uma outra oportunidade de trabalho para o engenheiro agrícola, que é o trabalho no reparo e na manutenção dessas máquinas. Então, vejam que é um campo bastante amplo de trabalho. E ainda a gente pode pensar em outras formas de trabalho tradicionais do engenheiro agrícola no campo ali das máquinas. Mas isso aí eu deixo para vocês refletirem e vocês aí vão me trazer também essa resposta. E porque além dessas áreas tradicionais, existem ainda segmentos bastante atuais e que são uma realidade. E aí, quando eu falo isso, eu estou mencionando o trabalho do engenheiro agrícola com as tecnologias que estão embarcadas nas máquinas. E essas tecnologias que estão embarcadas podem ser monitores de semente, monitores de GPS, sensores embarcados, a antena do GPS, os sensores de velocidade de roda, sensores de deposição de semente, de deposição do fertilizante, do adubo. E é claro que esses sensores, esses equipamentos, eles também com o trabalho, com o desgaste, com a sobrecarga de trabalho, também têm danos. E o engenheiro agrícola ele pode ser um profissional capacitado e especialista para trabalhar com esse tipo de tecnologia. É um trabalho bastante atual que engloba aí o campo da agricultura de precisão, uma vez que esses equipamentos tecnológicos são utilizados para trazer uma melhor precisão nas operações e para, é claro, melhorar a qualidade das operações que são realizadas no campo. Então, é uma realidade esse estilo de trabalho do engenheiro agrícola aí no campo. Mas, não num futuro não muito distante, nós também vamos trabalhar aí com a robotização agrícola. Porque é claro que a agricultura, cada vez mais, ela exige uma excelência e uma qualidade nas suas operações. E isso pode ser alcançado através da robotização. E nós ali vamos ter que também estar capacitados para trabalhar com esses estilos, com esse estilo de tecnologia que vai ter muito mais sensores e muito mais tecnologia digital embarcada na máquina. Então, vejam que nós temos uma possibilidade muito ampla de trabalho nessa área de máquinas agrícolas. E nós temos que ter essa consciência sobre isso. Nós ainda podemos trabalhar no desenvolvimento das máquinas como projetista, nós podemos trabalhar na avaliação do desempenho dessa máquina desenvolvida, nós podemos trazer suporte técnico no pós-venda. Então, eu posso dizer tranquilamente que nós temos uma dezena de oportunidades de trabalho nessa área de máquinas e mecanização agrícola. E isso está embasado aqui nessa revista que é de uma publicação realizada recentemente através da ABAG, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Agrícolas, e a Associação dos Engenheiros Agrícolas, a Associação Nacional, a ABAG, ela trouxe informações valiosas sobre a nossa profissão. E vejam, nós temos aqui que aproximadamente 12% dos engenheiros agrícolas formados, trabalham no setor de máquinas agrícolas, no setor de pós-venda, comercialização ali
qualificada. E além disso, ó, vejam que 8,5% trabalham na manutenção industrial ou motomecanização, que de certa forma está conectado com a área de máquinas agrícolas. Então, se a gente somar aqui 12 mais 8,5%, nós vamos ter aí aproximadamente aí 20,5% dos profissionais formados em engenharia agrícola trabalhando nessa área de máquinas agrícolas, trabalhando diretamente ou indiretamente na área de máquinas agrícolas. Então, nós, é claro, podemos perceber que é uma área relevante para a nossa atuação. Isso é claro, pensando que nós temos aí também várias, né, possibilidades de atuação, né? Nós podemos atuar na área de irrigação, sensoriamento remoto, área de solos. Então, além de todas essas possibilidades, nós vemos que a área de máquinas agrícolas ela traz uma gama, né, de oportunidades bastante forte. Porque além desses 20% de profissionais que trabalham, né, diretamente aqui no pós-venda, comercialização, indústria e motomecanização, além disso, ó, 2% dos profissionais eles trabalham, né, observando aqui a qualidade da operação, né, operações aí como semeadura, preparo de solo, mecanização agrícola. Então, se nós fizermos uma soma, então aqui nós já tínhamos, né, 20,5% mais 2,2%, aí nós vamos ter aí aproximadamente quase 23% dos profissionais trabalhando diretamente ou indiretamente nessa área de segmento que é máquinas e mecanização agrícola. Seguindo, nós aqui para falar nesse contexto geral de máquinas agrícolas, né, nós temos aí como conceito básico a potência. E essa potência que é disponibilizada para realizar os trabalhos na agricultura, ela pode aparecer de três formas básicas, né? Ela sendo empregada através de trabalhos manuais, pelo homem, pelas pessoas, através da força, né, da disponibilidade de potência do trabalho por meio de animais, e de uma forma mais moderna, nós temos aí então essa potência sendo utilizada e disponibilizada pelas máquinas. E vejam que aqui, né, nós temos aqui uma sequência, né, semelhante, onde nós temos a energia, a conversão e o trabalho útil. E dessa forma aqui também com o animal, nós também temos a mesma sequência, energia, conversão, só que vejam que aqui nós temos a agregação de tecnologias com o uso de ferramentas. E essa tecnologia ela foi cada vez mais aprimorada, utilizando aqui então dispositivos mecânicos através das máquinas. Aqui como diferença básica, aqui no trabalho animal, né, o trabalho através dos animais, nós utilizávamos, né, basicamente aqui ferramentas, e através das máquinas, né, nós utilizamos aí dispositivos mais complexos. E a diferença básica dessa potência é o nível de potência disponibilizado para esse trabalho. No caso do trabalho por pessoas, em média, nós vamos ter uma potência menor, é claro, no trabalho manual. Nesse caso, eu trago o exemplo, 75 watts de potência sendo disponibilizado para realizar um trabalho manual. E que é incrementado como aqui nesse exemplo, no trabalho utilizando animais, numa ordem aí de 300 watts. E quando nós temos aí então um microtrator, essa potência, é claro, ela é aumentada para 13.000 watts. E aqui então, seguindo esse exemplo que o Jimenez trouxe,
nós aqui podemos, é claro, com os tratores, incrementar muito mais essa potência. Mas o que esse quadro traz de informação básica? O que nós podemos refletir sobre esse assunto? Bom, nós podemos perceber que quanto maior esse nível de potência, de disponibilidade de potência para se realizar um trabalho, basicamente nós temos, é claro, uma maior capacidade de trabalho, que vai ser traduzida como? Vai ser traduzida em área trabalhada, vai ser traduzida em tempo, em menor tempo de trabalho, vai ser traduzida em uma maior abrangência de área trabalhada por uma menor unidade de tempo. Basicamente é isso. Repetindo, então, quanto maior essa disponibilidade de potência, nós vamos ter uma maior quantidade de área trabalhada numa menor unidade de tempo. E basicamente isso é o conceito de capacidade operacional. Então, quando nós temos uma maior disponibilidade de potência, e basicamente nós vamos ter também, proporcionalmente, uma maior capacidade de operação, uma maior capacidade operacional da máquina. E essa é, basicamente, a grande vantagem das máquinas. A grande vantagem das máquinas, né, no uso das máquinas. E esse uso intensivo das máquinas viabilizou a intensificação da agricultura. E, basicamente, esse aumento na capacidade operacional, ele, então, trouxe uma viabilidade para uma intensificação da agricultura. E a época que nós tivemos como ponto-chave para essa intensificação da produção agrícola foi conhecido como época da Revolução Verde, em que nós tivemos uma grande aplicação de máquinas agrícolas no campo, além também do uso, né, dos fertilizantes químicos, e além disso, a combinação também de uso dos defensivos agrícolas. E depois também das sementes híbridas. Então, com esse pacote tecnológico básico, né, nós tivemos então essa Revolução Verde que aconteceu aí na década, principalmente a partir da década de 60, e nós podemos observar aí que não faz, né, muitos anos, né, faz aproximadamente aí 50, 60 anos, né, que vem essa intensificação na produção agrícola a partir, né, desse pacote tecnológico formado basicamente pelas máquinas agrícolas, uso de defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos, uso também dos fertilizantes químicos e uso das sementes híbridas, e depois, mais tarde, é claro, né, nós vamos aí avançando nas tecnologias, né, com as sementes, né, geneticamente modificadas, uso, né, do GPS, e é claro, né, nós temos aí uma contínua evolução, chegando aqui agora, né, numa realidade onde nós já estamos falando, né, em agricultura 4.0, agricultura digital. Mas, basicamente, o que eu quero trazer de informação básica é que a máquina agrícola, ela foi decisiva para essa revolução na agricultura. E basicamente a máquina, além da maior capacidade operacional de trabalho, ela traz muitas outras vantagens. E nós podemos pontuar várias. Entre as vantagens que nós podemos pontuar, podemos falar sobre a qualidade do serviço, qualidade da operação, o controle da operação também, além desses aspectos relacionados diretamente com a produção
agrícola, né, nós podemos falar com muita tranquilidade sobre o conforto para as pessoas. E esse conforto, né, com máquinas trazendo menos ruídos, o conforto e segurança para o agricultor, a menor exposição do agricultor em relação aos intempéries, né, do clima, o trabalho numa menor janela de tempo, o que também facilita, de certa forma, ou viabiliza, né, a operação em janelas de períodos menores, né, mais compactas, o que viabiliza uma maior intensificação da agricultura. Lembrando que antes dessa revolução verde, que ocorreu principalmente a partir dos anos 60, né, nós tínhamos uma agricultura praticada de uma forma extensiva, em que nós tínhamos uma exploração do solo a partir da agricultura, mas nós não fazíamos, né, tratamentos como a reposição, né, da fertilidade do solo, e todas essas questões tecnológicas aí nos ajudaram para melhorar cada vez mais, né, a agricultura, e é claro que nós trabalhamos para trazer e evoluir ainda mais. Mas vamos ainda falando, né, sobre as máquinas, né, aqui alguns exemplos sobre aspectos, né, de operação manual. Aqui nós temos então uma operação manual, uma operação semi-mecanizada, né, onde o trabalhador ele utiliza uma máquina para fazer uma máquina manual para fazer o trabalho, e um terceiro exemplo onde nós temos aqui uma operação realizada de uma forma totalmente mecanizada. E aqui nós já podemos, né, observar, né, alguns aspectos em que a lavoura ela foi totalmente projetada para o trabalho que é realizado ali pela máquina. Então, nesse último caso, né, nós temos aqui um projeto, né, que é totalmente, né, integrado com as máquinas. Então, desde a lavoura, né, que nós temos, então, ela já é conformada para o uso, né, das máquinas. Vamos ainda seguir o exemplo, né, que aqui fica muito, né, visível, né, que a capacidade, né, de trabalho realizada ali pela máquina é muito maior, né? Lembrando que aqui uma colhedora, né, de café, ela tem a capacidade de trabalho representada aí por mais ou menos 80 pessoas. Então vejam a quantidade, né, a capacidade, né, operacional dessa máquina. E ainda nós temos aqui mais alguns exemplos, né, exemplos de uma operação totalmente manual, uma operação de aplicação ali de herbicida sendo realizada totalmente manual, uma operação semi-mecanizada, onde ele utiliza uma máquina de pulverização, mas ainda mesmo assim a base da força é uma pessoa. Nesse último caso, nesse terceiro caso aqui nós vemos uma operação sendo realizada de uma forma mecanizada, através aqui de um pulverizador acoplado ao trator, e nesse último caso também uma operação mecanizada, mas aqui uma operação robotizada, onde nós temos aí então um trator autônomo. Uma das características, né, vantagens no uso das máquinas, né, nesse contexto aí que nós estamos falando sobre a importância das máquinas e da mecanização no contexto geral, é o trabalho realizado em janelas de tempo cada vez menores. E isso nós podemos aí trazer para a nossa realidade atual, né? Agora, nos últimos meses,
nós tivemos as colheitas, né, as colheitas de soja, e é claro que é necessário fazer essa colheita cada vez mais rápido para ter a próxima lavoura, né, sendo cultivada, neste caso, né, principalmente o milho safrinha. E isso, essa rapidez, né, na semeadura é extremamente importante, porque isso vai impactar diretamente na produtividade. E isso foi retratado aqui nesse trabalho realizado pelo Matos, onde mostra que, dependendo da época, né, do plantio dentro da janela, a produtividade ela pode ser menor. Ou aqui nem foi tão menor, mas ela pode ser muito menor. Principalmente neste caso, onde nós estamos observando uma janela de semeadura com 7 semanas. Aqui nós temos aí praticamente, né, 2 meses sendo aplicados para o plantio. E neste nosso caso, né, do que nós estamos falando sobre o milho safrinha, essa janela ela é bem menor. E para se fazer a aplicação e o plantio nessa janela muito menor, novamente nós enfatizamos a importância do uso das máquinas. Vamos aí então fazer uma última recapitulação sobre as fontes de potência das operações agrícolas, onde nós temos aqui mais alguns exemplos de operação manual e manual, uma operação de corte e colheita, né, de cana-de-açúcar semi-mecanizada, onde o corte é realizado de forma manual, mas o carregamento é feito de forma mecanizada. E uma operação totalmente mecanizada. Então, nessa primeira parte, nós encerramos e vamos seguir para uma próxima parte, onde nós vamos falar sobre alguns dados gerais aí sobre mecanização agrícola, que é muito importante também para a gente então fazer essa contextualização geral nesse início da nossa disciplina aqui de tratores e motores agrícolas. Muito obrigado e até mais.